Graça e paz, queridos. É bom estar com os irmãos nessa noite. É bom estar nesse momento ímpar, em mais um ano de vida dessa congregação, da Igreja de Esperança. A nossa oração é que o Deus da graça nos abençoe nessa noite de maneira muito especial, falando a cada um de nós. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra do Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas 19, Evangelho de Lucas. Assentados como os queridos estão, eu quero convidá-los a acompanharem a leitura dos 10 versículos iniciais desse capítulo. Lucas 19. Eu pretendo ser bem objetivo, me comprometo a ser bem objetivo, mas gostaria que você se comprometesse a prestar atenção, sem distrair-se durante toda a mensagem, ok? Diz-nos a palavra do Senhor: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali passaria. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele, Jesus, se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Até o versículo 10, meu querido. A história dele se tornou mais popular nos últimos anos aqui no Brasil, graças a uma música cantada pelo Regis Danese. Vocês devem conhecer, não vou cantar, mas diz: como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti, chamar a tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, ó Pai, eu sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo para te seguir. A história de Zaqueu era uma história muito feia, tão feia que tudo ao seu redor dizia: não tem mais jeito, para esse não existe jeito. Primeiro, ele tinha um problema de aparência. O texto bíblico deixa claro que ele era o quê? Baixinho, era um tampinha, pequenininho, e as pessoas têm mania de rotular. Acabei de rotular o pobre, né? Nós temos a mania de rotular as outras pessoas, e imagino que isso deve ter acontecido muitas vezes com Zaqueu. Ele deve ter sofrido por causa da sua estatura, ele era baixinho. Hoje chamaríamos o que ele deve ter sofrido naquela época de bullying. Baixinhos, gordinhos e gente que não preenche as medidas da ditadura da moda sofrem por causa da aparência. E Zaqueu certamente sofria. Ele tinha uma questão e um problema aí de aparência, era baixinho. Mas mais do que isso, ele tinha um problema de caráter. Ele era um cobrador de impostos, e os cobradores de impostos entre os judeus não gozavam de boa reputação, porque eram vistos como indivíduos que estavam a serviço do Império Romano, que dominava a Palestina naqueles dias, porque, estando a serviço do Império Romano naquele momento, eles estavam cobrando de impostos, ou cobrando impostos judeus, e eram vistos pelo povo hebreu como traidores da nação judaica. Zaqueu era não apenas um cobrador de impostos, mas Lucas nos informa que ele era o maioral, o principal, o chefe, uma espécie de subintendente dos cobradores de impostos ali em Jericó. Se de fato os cobradores de impostos eram tidos como ladrão ou como ladrões daquela época,
Então Zaqueu seria chamado de o chefe da gangue. Era um superintendente, provavelmente supervisionava um grande número de coletores de impostos. Portanto, ele tinha um problema de aparência, tinha um problema de caráter, por causa da sua condição como cobrador de impostos e porque os cobradores de impostos não gozavam de boa reputação. Eram chamados constantemente de ladrões. A sua condição social era privilegiada, e o texto diz que ele era um homem rico. Cobrança de impostos, àquela época, e enriquecimento, de alguma maneira andavam de mãos dadas. Eram coisas que as pessoas não conseguiam separar, porque muitos publicanos cobravam impostos acima do majorado, acima do estabelecido pela lei. Por isso mesmo, enriqueciam facilmente, ganhando a fama de ladrões. Em determinada ocasião, conversando com seus discípulos, Jesus disse que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar aonde? No reino dos céus, no reino de Deus. Por que isso? Porque de modo geral o dinheiro pode se transformar num Deus para aqueles que o têm em grande quantidade ou anseiam tê-lo em grande quantidade. Então ele tinha um problema de aparência, tinha um problema de caráter, tinha uma condição privilegiada porque era muito rico e os ricos não eram bem vistos, principalmente porque muitas vezes trocavam os valores da vida. E o versículo 7 diz que ele tinha um problema espiritual. E no que diz respeito à vida espiritual, o povo da cidade chamava Zaqueu de pecador. Baixinho, caráter questionável, rico, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E quanto à sua vida espiritual, ele era tido por todos como um pecador, um desqualificado aos olhos dos hebreus. Quando soube que Jesus estava passando pela cidade de Jericó, a sua cidade, Zaqueu ficou muito interessado em conhecer Jesus, e usando de criatividade, ele era baixinho, subiu numa árvore, numa figueira brava, para poder do alto ver Jesus. Mas o homem que queria ver Jesus foi surpreendido quando descobriu que Jesus o viu primeiro. Além disso, Zaqueu foi surpreendido e todos os que estavam ali presentes foram surpreendidos porque Zaqueu não apenas foi visto por Jesus, mas ouviu as seguintes palavras dos lábios do Nazareno: Zaqueu, desce depressa, pois convém ficar hoje em tua casa. Algumas coisas muito simples chamam a nossa atenção. Primeiro, Jesus conhecia Zaqueu pelo nome. Nem eu nem você somos estranhos para Jesus. Jesus conhecia a vida de Zaqueu, sabia quais eram as suas necessidades mais profundas. Nem eu nem você temos histórias estranhas para Jesus. Ele conhece o mais profundo do seu coração. Você que está sentado aí na última fila de cadeira, Jesus conhece o mais profundo da sua alma e sabe o seu nome. Eu nem estou vendo o seu rosto direito, e Ele sabe quem você é, conhece a sua história. Ele nos surpreende o fato de que Jesus se ofereceu para passar algum tempo na casa de Zaqueu. Essa foi a única vez que Jesus fez isso durante o seu ministério. Pelo menos não temos qualquer outro registro nos 4 evangelhos onde Jesus tenha se oferecido dessa maneira a ir e passar algum tempo na casa de alguém. Aquele encontro aparentemente casual, despretensioso, acidental pelas ruas de Jericó, revolucionou a vida do baixinho Zaqueu, que todo mundo achava que não tinha mais jeito. A história do encontro entre Jesus e Zaqueu pode nos ensinar 3 lições muito simples que eu gostaria de deixar com você nessa noite. Tente prestar atenção, que eu quero ser objetivo. 3 lições que podemos extrair da experiência de Zaqueu no seu encontro com Jesus. Primeira lição que eu queria destacar: quem ouve o convite de Jesus precisa dizer sim imediatamente. Quem ouve o convite de Jesus precisa dizer sim imediatamente. Às vezes, queridos, quando conversamos com algumas pessoas sobre questões relacionadas à fé cristã particularmente, você percebe que as pessoas ficam incomodadas, querem deixar esse assunto para depois.
podemos conversar sobre futebol, podemos conversar sobre política, podemos até conversar sobre religião, desde que não falemos sobre as exigências da fé cristã, as exigências de seguir a Jesus, as exigências de andar com Jesus e de ter uma vida comprometida com o Senhor Jesus. No entanto, eu preciso dizer, meu querido, se você tiver o privilégio de ouvir a Jesus, entenda que essa é a questão mais urgente, mais necessária e mais fundamental. Portanto, ouvir Jesus não pode ser algo adiado, deve ser algo que o nosso coração anseie. Zaqueu entendeu isso muito bem, pois quando ouviu as palavras de Jesus: Zaqueu, desce depressa, pois me convém passar algum tempo em tua casa. Ele não pestanejou, ele não deu uma desculpa, ele não tentou adiar aquele encontro, muito pelo contrário. O texto bíblico diz que ele desceu depressa e recebeu Jesus com grande alegria na sua casa. Quem ouve a voz de Jesus deve ter esse mesmo senso de urgência que vemos em Zaqueu, deve ter pressa para receber Jesus na vida e na casa. Não dá para saber que Jesus é Salvador e continuar do mesmo jeito. Não dá para saber que Jesus pode transformar a sua história, lhe transportando do reino das trevas para o reino dos céus, e ficar indiferente e dizer: não, eu ouço isso depois. Esse é um tema urgente e inadiável. É fundamental que ouçamos sobre Jesus com um desejo profundo da alma. Quem ouve o convite de Jesus precisa dizer sim imediatamente, sem desculpa, sem adiar, sem deixar para depois. É agora, é já, é nessa noite, para a glória do Senhor. Segundo lugar, segunda lição. Guarde isso, meu querido. A graça de Deus pode alcançar o mais miserável pecador. Como eu disse, nós temos a mania de rotular as pessoas. E não apenas de rotular as pessoas, mas nós temos a mania de vê-las como imutáveis. Imaginamos que seu Antônio alcoólatra não tem mais jeito. Quantos aqui viram aquele senhor que entrou e se ajoelhou e acham que para a vida dele não tem mais jeito? Meu querido, às vezes a gente olha para seu Antônio alcoólatra e a gente diz: não tem mais jeito para esse. Imaginamos que Dona Joaquina, que traiu o marido, não tem mais jeito. E que seu Manuel, que surrupiou um bem do outro, não tem mais jeito. Imaginamos muitas vezes que as pessoas não são transformáveis, elas são imutáveis. As palavras de Jesus, ditas a Zaqueu naquele dia: convém hoje passar em tua casa, ficar em tua casa, causaram um grande rebuliço entre os presentes na cidade de Jericó, porque os moradores da cidade de Jericó entendiam que Jesus não deveria se aproximar de um pecador como Zaqueu. Zaqueu era imutável, para ele não tem mais jeito. Rotularam Zaqueu, ele é pecador, imutável, ladrão. No entanto, precisamos lembrar, meu querido, que Jesus veio exatamente para isso: alcançar pessoas tão miseráveis quanto Zaqueu. E isso fica claro lá no versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos ver todos juntos o versículo 10? Olha aí para a sua Bíblia, vamos lá? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio buscar e salvar aquele que não merece perdão. Jesus veio buscar e salvar aquele que não tem mais jeito. Jesus veio buscar e salvar o perdido, porque a graça de Deus pode transformar o mais miserável pecador, meu querido. Preciso dizer que a graça de Deus pode transformar a sua história, por mais feia que ela seja, por mais esquisita que ela seja. Por causa de Jesus, a sua vida ainda tem jeito, a sua esposa ainda tem jeito, o seu pai ainda tem jeito, o Brasil, por causa de Jesus, ainda tem jeito. Mesmo que a gente olhe e diga: não tem mais jeito, tem jeito sim. Porque onde Jesus chega, as coisas são transformadas radicalmente pela graça do Senhor. Quem ouve o convite de Jesus precisa dizer sim imediatamente. Nós precisamos lembrar, em segundo lugar, a graça do Senhor pode transformar e alcançar o mais miserável pecador. E terceira e última lição, e eu disse que ia ser rápido:
Queria que você lembrasse: aqueles que foram alcançados pela graça não podem permanecer do mesmo jeito. Precisamos entender que os 10 versículos que temos diante de nós, registrados pelo evangelista Lucas, aqui no capítulo 19, é um resumo do encontro entre Jesus e Zaqueu. Infelizmente, nós não temos todo o diálogo que eles mantiveram naquela noite. Não temos os detalhes daquele bate-papo. Não temos o registro detalhado do que aconteceu na casa de Zaqueu naquela oportunidade. Mas o certo é que Zaqueu teve o privilégio de ouvir o evangelho dos lábios de Jesus Cristo. E depois de ouvir o mestre, ele tomou uma decisão radical que está registrada aí no versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse: resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, decido restituir 4 vezes mais. Você consegue perceber o que aconteceu ali? Depois de conhecer Jesus, Zaqueu decidiu dar aos pobres a metade da sua riqueza. A decisão de Zaqueu revela que a partir daquele encontro com Jesus, ele experimentou mudanças. Esta é uma das características de Jesus no coração do ser humano: a mudança de paradigmas. Quando Jesus chega, a mudança de atitudes. Quando Jesus chega, a mudança de linguagem. Quando Jesus chega no coração, a mudança de mente. Quando Jesus chega na vida de alguém, existe mudança. Ninguém pode permanecer do mesmo jeito depois de conhecer o Senhor Jesus. Ninguém pode dizer que conheceu Jesus e continuar com a mesma vidinha miserável. Eu conheço um médico lá de Caruaru, ele mesmo, e eu vou usar esse termo que ele usa, porque ele, quando fala e conta um pouco da sua história, ele se refere a si mesmo dessa maneira. Ele dizia: olha, antes de conhecer Jesus, eu era uma anta. Esse médico, que é bem conhecido na cidade, ele resolvia as coisas ou no braço, na tapa ou na bala. Com ele não tinha meio termo. Ele era aquele indivíduo que não levava desaforo para casa. Como ele é um especialista, os pacientes apareciam por lá e eram maltratados por ele, humilhados, porque ele não andava, ele flutuava, era um nariz arrebitado, sem olhar para ninguém. Se julgava o bam na área dele, ponto final. Até que ele conheceu Jesus. E a vida desse homem mudou radicalmente. Hoje ele, quando encontra pessoas em crise, vai aconselhar e apaziguar. Hoje ele é presbítero lá em Caruaru, da Igreja Presbiteriana Central. E eu me lembro que estávamos no culto há 13 anos atrás. Ele sentado, me lembro até o lugar onde ele estava sentado, e o desafio, o pessoal não gosta de apelo, não, mas o apelo foi: desça do muro. Está na hora de descer do muro e acertar a vida com o Senhor Jesus, porque senão a sua vida não tem mais jeito. E foi exatamente o que ele fez, para surpresa geral de quem eu conheci, inclusive da família que estava presente essa noite. A sogra é membro da Igreja Presbiteriana do Recife. E ela ficou de queixo caído. Deus mudou o coração desse homem radicalmente. E ele se tornou, eu vou dizer, quase uma moça de tão gentil. É uma gentileza em pessoa. É uma generosidade em pessoa. Se você não tiver condições de pagar a consulta, ele atende. Não tem um crente que tenha necessidade de ser atendido que ele não faça de graça. Que não procure colegas para diminuir o custo, para facilitar a vida. Mudou, virou um gentleman. Quando Jesus chega, ao invés de ser no braço, no tapa ou na bala, as pessoas são transformadas radicalmente e se tornam amorosas para a glória do Senhor. Zaqueu resolveu dar aos pobres metade da riqueza. Jesus não tem problema nenhum com dinheiro, viu? O que eu quero dizer é que o paradigma mudou. Se ele era rico e era taxado como ladrão,
Agora ele se tornou o Zaqueu generoso, que quer socorrer os pobres. E mais do que isso, ele resolveu restituir 4 vezes mais do que porventura tivesse defraudado de alguém. Ele não admite que tivesse defraudado, talvez nem tivesse feito isso, mas ele está disposto. Se alguém chegasse batendo em casa, na porta dele, dizendo: você me roubou, ele estava disposto a restituir 4 vezes mais. Diante da decisão de Zaqueu, o Senhor Jesus fez uma declaração maravilhosa: hoje houve salvação nessa casa. Isso porque somente uma pessoa convertida e que passou por uma tremenda metamorfose se torna tão desprendida quanto Zaqueu. Quando Jesus entra no coração de alguém, os valores são transformados. A graça de Deus pode alcançar o mais miserável, mas quando a graça de Deus alcança o mais miserável, o miserável não continua do mesmo jeito, mas a vida deste é transformada radicalmente para a glória do Senhor, meu querido. A história de Zaqueu de Jericó me ensina que o coração dos Zaqueus da Paraíba, que para muitos não tem jeito, esses corações podem ser transformados pelo Senhor Jesus. Afinal de contas, onde Jesus chega, o malfeitor é transformado. Onde Jesus chega, o marginal é restaurado. Onde Jesus chega, o perdido é resgatado. Onde Jesus chega, o que não merece perdão é perdoado. A sua vida ainda tem jeito por causa de Jesus. A sua vida ainda pode ser transformado. Você ainda pode ser perdoado. Zaqueu, Maria, Joana, Francisca, Antônio, Manuel, José, desça depressa da árvore. Jesus quer entrar na sua vida, quer entrar na sua casa. Está na hora de descer, não do muro, mas da árvore, e dizer: Jesus, quer mudar a minha história também, como o Senhor mudou de Zaqueu e como mudou de Rodolfo lá em Caruaru. Vem mudar a minha história. Jesus pode fazer isso nessa noite. Eu quero lhe contar a curvar a cabeça, fechar os olhos. Eu não sei que ninguém fizesse nada, nem anotasse nada, não, nem viesse tocar instrumento nenhum, não. Até quem está lá fora, se possível. Eu queria que você fechasse os olhos agora. A palavra do Senhor para nós nessa noite é muito simples. Por causa da graça de Deus, a sua vida ainda tem jeito. Por causa da graça de Deus, a vida de Zaqueu tinha jeito e tem jeito. Por causa da graça de Deus, a sua vida ainda pode ser transformada. O poeta, com muita propriedade, escreveu um poema que diz: tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mais submisso, sempre a ti eu serei. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui. Este mundo mal renego, quero dedicar-me a ti. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Eu não sei quem é você e que tipo de relacionamento você tem com Jesus, mas eu sei que alguns dos presentes aqui precisam urgentemente tomar a mesma decisão que Zaqueu.
entregar a vida ao Senhor Jesus, transformando Jesus em seu único Salvador e Senhor da sua história. Essa é uma noite preciosa, oportunidade preciosa para você dizer: Jesus, entra na minha vida e muda a minha história. Entra na minha vida e muda a minha história. Vamos orar. Senhor Deus, Tu conheces cada querido que está aqui. Te louvamos pela existência dessa comunidade presbiteriana aqui em Esperança. E Tu sabes que para esse 9º aniversário, alguns estão vindo talvez pela primeira vez conhecer essa comunidade. Eu não tenho dúvida alguma de que entre nós temos gente semelhante a Zaqueu, que todo mundo olha e diz: não tem mais jeito. Mas eu sei, ó Deus, que por causa da Tua maravilhosa graça, o Zaqueu daqui de Esperança pode ser transformado nessa noite. Estende a Tua mão de graça, Deus, e que o Teu Santo Espírito convença esse coração da verdade. Convença esse querido, essa querida, de que eles precisam do Senhor. Longe de Ti, ó Deus, a nossa vida está fadada ao inferno. Por isso, ajuda-nos a entender, ó Pai, que precisamos da Tua graça salvadora. Age nos corações, segundo o Teu propósito, e transforma histórias e vidas nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei se você já olhou outra pessoa que está do seu lado. Olha aí para ele, para ela. Dê um sorriso assim muito lindo, não é? E pergunta assim. Aliás, você já desceu do muro? Desceu? Se não, desça hoje em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, irmão, já estamos chegando ao final dessa noite de gratidão a Deus, felizes por esse instante aqui, de poder agradecer a Deus, né, pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre esta igreja, sobre esta congregação, e sobre a vida de cada irmão que aqui participa, que aqui congrega, que acredita nesse projeto, que tem orado, intercedido. Que Deus continue a motivar o coração de cada um de vocês a ir adiante nessa jornada da fé e poder proclamar o Evangelho de Deus. É uma igreja que também se relaciona muito bem com a cidade. Quero agradecer a presença do prefeito aqui nessa noite, prefeito jovem, que Deus lhe abençoe ricamente. A gente se sente muito acolhido aqui nesta cidade, o missionário pastor tem uma boa relação com vocês, com os seus gestores, e a gente agradece imensamente tudo que vocês têm nos proporcionado aqui, quando a gente precisa de algo, e a gente vai lá e vocês nos atendem com muito carinho. Muito obrigado. Agradeço a todos os irmãos que estão aqui. Queria registrar aqui, irmãos, também a importância do Presbitério da Borborema, em poder acreditar também nesse projeto. A Igreja Presbiteriana de Campina Grande, quero agradecer ao pastor Calvinho, peço que ele leve ao conselho da sua igreja a nossa gratidão. Nós somos parceiros, esse projeto não é só do presbitério, não é só da Igreja Presbiteriana do Monte Santo, mas é também da Igreja Presbiteriana de Campina Grande, que tem apoiado muito esse projeto, e a gente sempre compartilha e conversa, e eu louvo a Deus pela vida da IPCG, em poder ser a mãe de todas as igrejas aqui do nosso compartimento da Borborema, e que no mero esforço de poder ajudar esta igreja e ajudar tantas outras do nosso presbitério. Que Deus abençoe ricamente, Fiquei muito feliz também em poder ter aqui nessa noite o pastor Calvinho como preletor. Ele estava complicado com a sua agenda, mas abriu esse espaço. A demanda é muito grande lá na igreja de Campina Grande e os compromissos que tem, mas a gente agradece imensamente a presença dele aqui nessa noite, a palavra que nos trouxe. Que Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês. Amém. Grandioso Deus, graças te damos por esta noite, está em tua presença.
Obrigado por tudo que aconteceu nesta noite, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado por cada vida que veio à tua casa, que ouviu a tua voz, Deus. Que possa sair daqui cheio da tua graça, Deus. E que possamos, Deus, cada vez mais nos esforçarmos para trabalhar em prol do desenvolvimento do teu reino, Deus. Usa-nos, Senhor, na beleza da tua santidade. Leva-nos em paz debaixo da tua graça. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai eterno, comunhão, consolação e poder do Espírito Santo serão sobre a sua vida, sobre a vida de todo aquele que ama a Jesus e sobre a sua amada igreja, hoje e sempre. Amém. Pode sentar, meu querido.